Agora, na segunda parte do módulo, vamos ver mais uma reação de adição eletrofílica. Essa vai ser a reação de hidratação catalisada por ácido. Vemos que nessa reação, um alceno reage com água na presença de ácido sulfúrico e forma um álcool. E este produto é um produto de adição Markovnikov. Vemos aqui que o mecanismo ele é muito semelhante ao mecanismo da hidroalogenação. Nesse mecanismo, nós temos que a primeira etapa é a etapa de ataque do par de elétrons ao hidrogênio. Então, nesta primeira etapa, forma-se o carbocátion e perceba que é formado o carbocátion mais estável. Na segunda etapa, ocorre o ataque nucleofílico da água a este carbono que está positivo e forma-se o intermediário que é o íon oxônio. E numa terceira etapa, a própria água do meio retira um próton e forma-se então o álcool. Vemos que a formação do carbocátion é a etapa mais lenta da reação. As outras duas etapas são etapas rápidas. Até aqui é muito idêntico à reação de hidroalogenação. A única diferença é essa última etapa com essa transferência de próton. Uma outra diferença também em relação à hidroalogenação é que na hidratação todas as etapas são reversíveis, mostrando que, nesse sentido, estaremos fazendo a hidratação e se a reação ocorrer no sentido inverso, vai ocorrer a desidratação. Então, temos para esse lado a adição e no sentido inverso a eliminação. Vemos aqui que, como é uma reação reversível, nós podemos controlar em que sentido essa reação vai ocorrer. Se nós queremos que ocorra a hidratação, nós temos que usar um ácido diluído, ou seja, com bastante água no meio e uma temperatura baixa. Se queremos que ocorra a eliminação, temos que usar um ácido concentrado, ou seja, uma quantidade bem menor de água e uma temperatura alta. Então, assim que nós podemos controlar qual o sentido da reação, se nós queremos a adição ou se nós queremos a desidratação ou a eliminação. É interessante comparar com a reação de hidroalogenação e desidroalogenação. No caso da hidroalogenação, nós utilizamos meio ácido para fazer a adição, que é o que nós tínhamos visto na primeira parte do módulo. Mas, para fazer a eliminação, nós temos que usar meio básico, como vocês viram no módulo anterior, onde utilizávamos íons alcóxidos para fazer a eliminação de haletos de alquila e formar alcenos. No caso desses compostos, não existe uma reação que seja reversível, porque as condições reacionais para a adição e para a eliminação são diferentes. Enquanto uma usa meio ácido, a outra utiliza meio básico. Com os álcools, não. Nós temos que tanto a adição como a eliminação ocorrem em meio ácido. O que muda entre as duas é a quantidade de água. Na hidratação, se utiliza uma quantidade bem grande de água e na desidratação se retira a água. Um outro ponto importante na reação de hidratação é a questão do rearranjo dos carbocátions. Como é uma reação que passa via carbocátions, ocorre este problema que é o rearranjo. Observando essa reação, a princípio, nós esperaríamos que a hidroxila entrasse neste carbono. Porém, quando é formado o carbocátion secundário, ocorre uma expansão do anel, que era um anel de 5, e forma um anel de 6, transformando o carbocátion de secundário
para terciário, e aí é formado o álcool terciário. Mas, se quisermos formar um álcool secundário sem rearranjo, ou então um álcool primário sem rearranjo, esta metodologia aqui não é possível, ou seja, a hidratação catalisada por ácido sempre vai levar ao produto que tem rearranjo ao álcool mais substituído. Então, como podemos fazer um álcool sem rearranjo ou então um álcool que seja anti-Markovnikov? Para fazer álcool sem rearranjo, mas seguindo ainda a tendência Markovnikov, nós temos que usar a reação de oximercuração-desmercuração. Aqui ocorrem duas reações, por isso que numeramos 1 e 2. Na primeira reação é uma reação que a gente chama de oximercuração e a segunda é a desmercuração. Vejam que nesta reação ocorreu a hidratação onde formou o álcool secundário sem rearranjo. Aqui eu tenho um breve resumo do mecanismo. Inicialmente se usa o acetato de mercúrio, que sofre uma decomposição e forma esse cátion mercúrico. Esse cátion, vejam que tem uma carga positiva e o mercúrio pode receber elétrons. Ele vai ser o eletrófilo dessa reação. Então, o par de elétrons da ligação π ataca o mercúrio. E o interessante aqui é que o mercúrio faz uma ligação covalente com o carbono, mas ele faz uma ponte com o outro carbono, o que faz com que evite que ocorra algum rearranjo. Então, essa ponte é que é importante para impedir o rearranjo. Mas veja que ainda temos uma carga parcial positiva neste carbono. O oxigênio da água ataca este carbono, ou seja, ocorre um ataque nucleofílico neste carbono. Depois o íon acetato retira um dos prótons. Na segunda reação, que é a desmercuração, o sódio borhidreto transfere um hidreto para o carbono onde estava ligado o mercúrio. Então vejam que o produto final é um álcool onde temos a hidroxila no carbono secundário, ou seja, um álcool secundário, sem rearranjo. Quando queremos fazer uma reação onde produz um álcool anti-Markovnikov e sem rearranjo, temos que usar duas reações em sequência, que é a reação número 1 de hidroboração e a reação número 2 de oxidação. Vejam que o produto formado é um produto que não teve rearranjo e o álcool é formado no carbono da extremidade, formando assim um álcool primário. O mecanismo dessas duas reações é um mecanismo bem complexo, onde eu vou mostrar somente os pontos principais. Vejam que o reagente da hidroboração é o borano. Ele normalmente está complexado com tetrahidrofurano. Mas vejam o seguinte, o boro ele faz normalmente 3 ligações e fica com o orbital P vazio. Isso torna ele um eletrófilo. Então vejam que ocorre o ataque do par de elétrons da dupla no boro, porque o boro é o eletrófilo da reação, e o hidrogênio, que na verdade aqui está com uma carga negativa, ataca o outro carbono. E eles formam, então, um estado de transição que é cíclico. Interessante notar o seguinte, na hora que o par de elétrons ataca o boro, a formação desta ligação entre o hidrogênio e o carbono, ela demora um pouco. Aqui neste carbono começa a ser formado uma carga parcial positiva. E o interessante é que vai ser formado no carbono mais substituído. Também vai seguir a tendência de ter um intermediário que seja mais estável. Formou esse intermediário cíclico e ele evita que ocorra o rearranjo. Então, nós temos que depois, na segunda reação, é a reação de oxidação, neste carbono onde estava ligado o boro, é onde vai entrar a hidroxila. Então, assim, nós temos a formação de um álcool primário. Então, comparando aqui essas 3 reações. Se for
fazer a reação somente por hidratação catalisada por ácido, vai ocorrer uma adição Markov-Nikov com rearranjo. E aí a gente produz o quê? Este produto aqui, que é um álcool terciário. Se for feita a oximercuração-desmercuração, também se obtém um produto Markov-Nikov, só que vai ser um produto diferente deste, porque aqui neste produto não ocorre rearranjo. Se for feita a hidroboração-oxidação, é obtido um produto anti-Markov-Nikov e também sem rearranjo. Então, vai ser este produto. Vejam que existem 3 maneiras de se sintetizarem álcools. Pode ser a hidratação catalisada por ácido, que corre o risco de ocorrer rearranjos e sempre forma o produto Markov-Nikov. Tem a oximercuração-desmercuração, que produz um produto Markov-Nikov, porém sem rearranjo, e a hidroboração-oxidação, que também não ocorre rearranjo e produz um produto anti-Markov-Nikov. Então é bom existirem 3 maneiras de se produzirem os álcools. Dependendo da situação, podemos escolher uma dessas vias sintéticas.